Adam Stenavich, Jonathan Gannon e Cam Achord, em especial o Gannon e o Achord, como os dois novos coordenadores, respectivamente, de defesa e special teams, com o Stenavich na coordenação de ataque, concederam as suas primeiras entrevistas coletivas da temporada de 2026. O que falaram os principais treinadores de unidade do Green Bay Packers? Os Packers que estão mirando um salto em 2026, competitividade entre os jovens, uma defesa em reconstrução e um special teams que pretende ser totalmente renovado para essa temporada. As palavras dos principais treinadores dos Packers após Matt LaFleur, agora nesse conteúdo aqui no canal do Cheeseheads Brasil. Está no ar o teu expresso de notícias sobre os Packers em português. Está começando o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, aqui Matheus Cabezudo e esse é o Diário do Green Bay Packers, conteúdo em português. Aqui no canal do Cheeseheads Brasil, tudo sobre o Green Bay Packers no Brasil é aqui no Cheeseheads Brasil, @CheeseheadsBR, no Facebook, Instagram e Twitter, todas as notícias e informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estou colocando lá as principais informações do Green Bay Packers. Ainda aqui no canal, vídeos novos toda semana, então te inscreve aqui, deixa o like no início desse conteúdo para me ajudar e impulsionar o Green Bay Packers no Brasil e te inscreve nesse canal. Considere também se tornar membro para o nosso grupo exclusivo de debates para membros do canal e lives todas as terças-feiras. Bom, os Packers que miram esse crescimento, os Packers que estão aqui realmente contando com seus jovens do draft, que querem uma defesa agressiva, que precisam totalmente reconstruir, refazer o seu special teams, vem aqui propor essa competição aberta, foco em execução, um novo plano dos Packers, nas palavras dos coordenadores aqui do time, que respondem a Matt LaFleur, que revisitou, revigorou, reformou essa equipe de treinadores principais dos Packers e tivemos acesso às primeiras palavras desses treinadores aqui, projetando a temporada de 2026. Começando com Adam Stenavich, coordenador ofensivo do Green Bay Packers. Ele é uma promoção interna dos Packers, coordenador de linha ofensiva em 2023, em 2024, 2025, 24 e 25 como coordenador de ataque, também questionado, né, nos últimos anos. Ele projeta aqui um salto muito... Ele focou bastante aqui em alguns jogadores específicos, falando sobre o Matthew Golden. Imagina aqui um salto, ele quer impulsionar um salto do Matthew Golden, que com a saída do Romeo Doubs, aqui, acaba se tornando o principal alvo. O Matthew Golden, que em 14 jogos de 2025 teve 5 jogos como titular, 360 jardas, nenhum touchdown recebido, 4 recepções nos playoffs, onde ele mostrou um pouco mais de trabalho, um touchdown nos playoffs. Ele vai ser o titular aqui absoluto com a saída do Romeo Doubs. Ele diz que espera realmente uma contribuição mais efetiva desse jogador, tem muita expectativa em cima da ascensão de Matthew Golden. Ainda ele falou que justamente o Jordan Love precisa encontrar no Golden um alvo mais confiável e vai trabalhar para que Matthew Golden seja um alvo de alta confiança aqui pro Jordan Love. A gente precisa muito do salto desse jogador, que já não teve tantas oportunidades em 2025, é bem verdade, mas ao mesmo tempo, conforme a temporada foi passando, ele ganhou algumas chances e não foi tão bem na performance. Primeiro ano, calouro, expectativa aqui do Adam Stenavich de impulsionar entrosamento com Jordan Love, missão do Adam Stenavich fazer esse jogador
performar. Ele ainda falou sobre o Jordan Morgan, crucial comentar sobre esse jogador, e ele disse que o Jordan Morgan está pronto, está completamente pronto para assumir a posição de left tackle. O Jordan Morgan deu alguns flashes positivos no ano passado. É bem verdade que os Packers não foram o melhor centro de desenvolvimento, vamos chamar assim, do Jordan Morgan, porque realmente ele teve que jogar em outras posições por conta de lesão, mas ele confia muito no Jordan Morgan aqui. Ainda falou sobre o Savion Williams, jogador rápido, físico, potencial para dar mais explosão para esse ataque. Confirmou o Sean Rhyan como center titular. Então, basicamente confirmando, ele não disse ele mas ele nas palavras, ele coloca o Sean Rhyan com bastante confiança, que teve alguns erros aqui, viu uma evolução dele e ele entende que o Sean Rhyan aqui, com alguns aprimoramentos, pode ser o center confiável dos Packers como titular, aqui as palavras do Adam Stenavich. Precisa entregar mais o Stenavich, com certeza. Ele é um cara que já está um pouco pressionado no time, ganhou a confiança na manutenção, foi questionado. Jordan Morgan agora sobre a sua tutela, ele que era coordenador de linha ofensiva, como o Jordan Morgan vai evoluir. Matthew Golden precisa entregar, e a linha ofensiva ainda aqui com o Sean Rhyan como center titular, também uma incógnita. Vamos ver como o Adam Stenavich trabalha as palavras do coordenador ofensivo. Jonathan Gannon, coordenador de defesa dos Packers, comentou inclusive que o Jordan Love foi um fator importante aqui para o Jonathan Gannon aceitar, dizendo que ele é um quarterback top tier aqui da NFL. E lembrando que eles se enfrentaram em 3 jogos, em 2022, 24 e 25, o último confronto. Em 2022, o Jonathan Gannon era coordenador da defesa dos Eagles, que foi para aquele Super Bowl de 2022, acabou perdendo. Mas era uma defesa muito agressiva, era realmente uma defesa com muitos jogadores, inclusive o Hargrave, contratado defensive tackle dos Packers, estava naquele time treinado pelo Jonathan Gannon como coordenador. O último confronto deles aqui, em outubro de 25, os Packers vencendo o Arizona Cardinals fora de casa. Jordan Love 180 jardas e 1 touchdown. Então ele comentando bastante sobre isso. Ele chamou o Matt LaFleur de Seventh. E aí a gente pode dizer que é uma mente brilhante, um treinador brilhante aqui, que inclusive comentou sobre a entrevista dele com o Matt LaFleur, dizendo que ele estava suando na entrevista, estava ansioso, já tinha trabalhado com o Matt LaFleur no passado, já tinha jogado algumas vezes contra ele, entendido como é que é o modelo dele, e ele é muito fã do Matt LaFleur, e ele até comentou, né, na entrevista aqui, dizendo que depois que terminou a entrevista, disse para a esposa dele: meu amor, é para lá que nós vamos, é lá que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o Matt LaFleur, eu quero trabalhar em Green Bay. Então ele pareceu realmente um cara muito entusiasmado, não por menos, né? Primeira interação dele com a imprensa local, mas pareceu um cara muito entusiasmado e a fim de fazer o trabalho acontecer em Green Bay. Sobre a defesa e o trabalho dele defensivamente agora, falando. Ele até comentou assim: cara, não gosto de rótulos, eu não quero ser conhecido aqui como o treinador que chegou para o esquema 4-3, para o esquema 3-4. Essa é a minha base, Não tem tanta importância isso para o Gannon, ele deixou claro. Ele quer que a defesa seja prioritariamente veloz, física, e falou em vários momentos sobre turnovers. Precisamos roubar a bola do adversário. Precisamos colocar o Jordan Love em campo rapidamente. Precisamos fazer com que o nosso ataque esteja mais perto da pontuação. O próprio Matt LaFleur e o Brian Gutekunst disseram que os Packers têm a tendência de ser uma defesa que usa muito níquel, né? Um cornerback a mais aqui, durante a maior parte do tempo. E o Jonathan Gannon deve trabalhar com essa perspectiva, mas eu achei interessante, ele colocando que não quer rótulos, como sendo a minha defesa 3-4, 4-3, ele quer se adaptar. Ele falou muito sobre temos que
buscar o que o nosso elenco tem de melhor. Então agora o Packers tem, por exemplo, o Zaire Franklin, um cara que é conhecido aqui pelo Gannon, trabalhou com ele nos 3 primeiros anos da sua carreira lá em Indianápolis, quando o Gannon era treinador de defensive backs. Então é isso. O Hargrave também aqui, um outro jogador conhecido, trabalhou com ele em 21 e 22, teve 11 sacks em 2022 inclusive, o Hargrave, defensive tackle, que os Packers contrataram. Então achei interessante ele dizer que ele quer tirar o melhor de cada jogador. Inclusive teve uma frase ali que correu aí nas redes sociais que foi bem legal, que ele falou tanto a nível de treinadores quanto para jogadores: nós não temos a obrigação, palavras do Gannon, nós não temos a obrigação de sermos iguais ao que éramos 5 minutos atrás, né? Dando a entender que ele vai buscar melhoria contínua, né? E até ele citou também que ele não é um treinador como o Jeff Hafley era, no sentido de vocal. Ele não é aquele cara que chega gritando na orelha do jogador, não é aquele cara que chega com discursos hipermotivacionais. Não. Ele é um cara que trabalha mais aqui o jogo focando na top 1 e top 2 características dos jogadores que precisa ser melhorados imediatamente. Ele cita isso, que ele quer trabalhar a top 1, top 2 carências, quer ser esse suporte para os jogadores. Então, uma entrevista coletiva forte de um cara com personalidade. Ele ainda disse que vai chamar as jogadas de campo, ele se sente mais à vontade, se sente mais perto ali do calor do jogo, chamando as jogadas de campo e não da cabine como fazia o Jeff Hafley, né? Então esse cara que vai ser o coordenador de defesa dos Packers, e deixou a competição pela posição de corner aberta, tá? O Keisha Nixon, Carlton Valentine chegando aqui como potenciais titulares do dia 1 aqui, mas nas palavras do Gannon ele gosta muito da sala de corners que tem. Citou o Benjamin St-Juste, o Brandon Cissé, escolha de 2ª rodada, o Domani Jackson, escolha de 6ª rodada. Diz que está satisfeito que os Packers focaram nessa posição e que está aberta a disputa. Não existe nenhum jogador aqui citado como um titular. Então, Jonathan Gannon chegando com personalidade, e é um cara que diz ele que não é muito vocal. A gente viu aí em algumas situações ele, como head coach, se passando até fisicamente com o jogador, né? Deu uma porrada no cara dos Cardinals lá, tomou a punição, pediu desculpa depois, etc. Mas ele é um cara muito enérgico. Mas ele falou na coletiva que não é tão vocal assim. Vamos ver. Tem gente que gosta mais, né? Esse treinador mais vocal, mais enérgico, que cobra. O Jonathan Gannon já chegou dizendo que não é tanto esse cara. Mas eu tenho muitas expectativas aqui com o trabalho dele, que deve receber inclusive o Micah Parsons aqui a partir da semana 3 ou 4 dessa próxima temporada. E por fim, e talvez mais importante, ou não, Cam Achord, né? Coordenador de Special Teams, um setor dos Packers que não tem estabilidade há 30 anos, né? O Cam Achord é um cara muito simples na sua fala, dá pra perceber que é um cara simples. Inclusive ele cita, né, que ele vem ele tem uma formação, uma base aqui de 5 anos em Southwest Mississippi Community College. Então é uma faculdade Southwest Mississippi muito pequeno, né? Ele cumpriu quase todas as funções nessa faculdade, como head coach, como coordenador de linebackers, como coordenador de auxiliar defensivo, coordenador ofensivo, treinador de QBs, tudo. Ele fazia meio que tudo, era inclusive coordenador de recrutamento. E ele cita isso, ele cita que grandes treinadores, muitos dos grandes treinadores que ele gosta passaram por escolas pequenas. Acho que isso ajuda ele a ter disciplina, a ter organização. Ele focou muito nisso, eu achei interessante, ele focou muito nisso. Uma coisa que ele também disse os Packers precisam voltar para o básico aqui, na estrutura de treinamento dos Special Teams. Obviamente não citou aqui o Rich Bisaccia nem nada do tipo, mas ele citou isso, achei interessante. Packers precisa voltar para o básico no Special Teams, executar o básico bem feito. Aquilo que parece óbvio, finalmente foi dito, né, pelo Cam Achord. Então, ponto positivo. Outro ponto aqui que chamou a atenção na coletiva, ele disse: temos peças suficientes para evoluir esses Special Teams. O Packers, que na cobertura em 2025 foi
quarto em punch, cobertura de punch, e 11º em posição inicial após kickoffs, tá? Nas coberturas. Então o Packers foi muito bem nas coberturas até, mas os retornos são o grande problema. O Packers foi o 29º e o 29º time em retornos de chute. Então assim, é horrível. Além disso, ele também não tinha como não comentar, né, sobre a situação do kicker. O Trace Mack aqui escolhido na 6ª rodada, ele elogiou muito. Ele falou algumas coisas técnicas, falando que o giro da bola ao sair do pé do Trace Mack, ele tem uma retidão, uma precisão, um spin ideal aqui. Ele até citou, cara, eu não preciso de um kicker que chute 65 jardas. Eu preciso de um cara que seja consistente na 58, na 55. Ele sabe que Green Bay é um lugar difícil de chutar, com um clima ruim, chutes difíceis. Vai ter ali vezes que tu vai chutar com 20 km por hora, 25 km por hora de vento. Então, assim, ele confia no Trace Mack, elogiou ele e falou que existe a competição, sim, entre os kickers, o McManus, que teve lesão na última temporada, o Trace Mack, citou o Harvick, o Lucas Harvick também, que já trabalhou com até 4 kickers no elenco, não vê problema nenhum aqui de trabalhar também com esses 3. Bom, o Packers planeja esse crescimento interno, foco na execução, no ataque, o Matthew Golden como a principal aposta aqui dos Packers e do seu coordenador Adam Stenavich. Na defesa, o Gannon focando muito, dizendo que a defesa tem que ser veloz e física, mas tem que ser uma defesa agressiva na bola. Tem que agredir a bola, tem que conseguir roubar a bola do adversário. E no Special Teams, essa principal fala aqui do Acorn, citando que o Packers precisa voltar para os fundamentos, precisa fazer o básico bem feito. Inclusive tem até uma outra linha aqui do Acorn que eu achei interessante. Ele comenta sobre que não espera chegar aqui e passar 1 milhão de jogadas, várias jogadas, playbooks super complexos e tal. Não. Vamos voltar para o básico. Precisamos fazer o básico bem feito, especialmente nos retornos de chute. Então, a mensagem que ficou aqui dessas coletivas, eu acho que foi menos promessas, mais produção em campo, foco no básico e a reestruturação que o Packers tanto precisa. Estamos com altas expectativas, quero saber a opinião de vocês sobre as falas dos nossos coordenadores. Deixa aqui nos comentários a expectativa de vocês frente agora a essa régua que os coordenadores colocaram, se eles deixaram de citar algo importante que para vocês é fundamental, se eles falaram coisas que talvez não façam tanto sentido. Enfim, a opinião de vocês aqui, a gente continua o debate nos comentários. Muito obrigado pela parceria, audiência, preferência aqui no Cheeseheads Brasil. Um abraço a todos, deixa o like, falamos na próxima. E aqui vocês sabem, na boa e na ruim será sempre Go Pack Go!